Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1 eu vou ler. Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não nos estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Nós lemos até o versículo 21. Oi, pessoal. Pela graça de Deus, domingo, eu parti de Bangkok, dormi uma noite lá, compartilhei a palavra com os irmãos e fui para a Índia, em Nova Delhi, e nós tivemos o acampamento mundial. Eu fiquei muito agradecido. Então, era mais ou menos à tarde que a gente partiu e a gente estava conversando sobre o acampamento mundial. Então, estava surgindo muitos problemas. Qual era o maior problema dentre eles? Fazendo o acampamento mundial em Delhi, então, como cada pessoa ia vir de uma cidade, como o país é muito grande, então, normalmente as pessoas levariam 30 horas ou 50 horas de trem, e a pessoa que vinha de mais longe ia andar por 73 horas de trem. Então, andar de trem por 73 horas não é nada mal, né? Mas é longe e 1.800 pessoas se inscreveram. E estavam vindo pessoas novas, vieram. Então, eram 2.800 pessoas novas, mais os irmãos, então 3.000 pessoas se reuniram na Índia. E a gente estava conversando sobre isso, né? A gente se reuniu para conversar e saiu essa conversa. Então, se todos estivessem na cidade de Delhi, então era só falar para eles irem para casa e dormir. Mas a maioria das pessoas que chegaram tarde, um monte deles ainda nem tinham pago a taxa.
Então, encontrar hotel para 1.000 pessoas, ou lugar para dormir, ou alimentação. E então, o time que estava organizando tudo acharam isso um problema muito sério, né? E eu fiquei um pouco irritado por causa disso. Em Madras, eles vêm demorando 70 horas, 50 horas, 60 horas. Vocês tinham tempo para preparar tudo isso, mas por que não prepararam? Eu fiquei irritado quanto a isso, né? E eu, irritado, não tava resolvendo nada, né? Eu, irritado não resolveu, suspirando não resolveu. Eu sou esse tipo de pessoa. Aí eu, com 2 irmãos sentados na cadeira, eu falei, hoje vamos orar ajoelhados. Todos os irmãos saíram, desceram da cadeira e todos se ajoelharam pedindo pela misericórdia para que Deus ajudasse no acampamento mundial da Índia. No primeiro dia, 3.000 estudantes se reuniram. E como a gente queria economizar dinheiro, então como é que a gente ia fazer a alimentação? A gente comprou. Então, a gente comprou os ingredientes e 40 pessoas iam vir para ajudar para fazer comida para eles. E realmente não deu muito certo e foi um desperdício. E no primeiro dia, a gente acabou o culto. Aí no dia seguinte, a gente não tinha plano. Aí eu falei, eu não tenho, eu vou pregar de madrugada, chama eles para vir. E todos eles participaram do culto da madrugada. Quando eu vi esses estudantes, eu fiquei muito agradecido. Acabando a cerimônia de abertura, eles foram para os dormitórios, mas faltou dormitório e dormiram tarde. Devem ter dormido umas 2, 3 horas da madrugada, mas acordaram de madrugada para vir para o culto de madrugada. Eles têm o olho bem grande, né? Mas eles estavam todos ali me esperando. Eu fiquei muito agradecido por isso. Eu não só queria cumprimentá-los, mas no meu coração. Pessoal, vocês dormiram bem ontem à noite? Eu, quando vejo você, eu acho que vocês não dormiram muito bem, né? Então, em cada quarto do hotel eram para 2 pessoas, mas colocou 4, 6, 8 pessoas. Então, deve ter sido desconfortável. Eu perguntei, não dormiu uma pessoa em cima da outra? Mas, pessoal, os indianos, ninguém reclamou ali. Eles estavam nos seguindo muito bem. E aí, de tarde, quando eu vi, eles falaram que iam fazer o Gangnam Style. O Gangnam Style? Nossa, porque tá famoso no mundo inteiro. Então, à tarde, eles iam treinar uma dança folclórica. Mas os indianos gostam tanto dessa música do Gangnam Style. E pela primeira vez eu vi essa dança. Nem é grandes coisas, mas eu não sei porque é tão famoso. As nossas crianças do maternal dançam muito melhor do que eles, né? Mas, fazendo esse tipo de trabalho, tem muitas vezes que eu fico indignado, né? Principalmente lá no exterior. Tem vezes que as coisas parece que não vão dar certo, mas dão. Às vezes parece que vai dar certo, mas não dão. Mas fazendo esse acampamento mundial, diz que em cada faculdade da Índia eles só pegaram a elite. Então, entre os hinduístas que falam bem inglês, a gente só fez a tradução em inglês, né? Sem a língua deles, nativas. Aí no final eu falei, quem quer viver só pelo Evangelho, pelo Senhor? Então 300 pessoas se inscreveram. E a gente está fazendo continuamente esse treinamento. E a maioria dos estudantes que receberam a salvação essa vez, agora, nossa, a gente pode ver que os dias estão se clareando na Índia, né? Essa vez no Vietnã também, eu fiquei muito agradecido porque
O Vietnã é um país comunista, né? Então é a segunda vez que teve esse tipo de acampamento, esse tipo de evento, né? Ah, se falar que vão fazer esse evento, mas se tiver uma rebelião, né? Então eles ficaram preocupados. Mas os estudantes escutando o coral Graças, eu também não podia abrir a Bíblia, porque a lei diz que não pode ter religião. Eu não podia falar diretamente sobre Jesus Cristo. Mas como eu sou pastor, então, fazendo a palestra sobre a mente, quando eu vejo o coração daquelas pessoas sendo conduzido, eu fico muito agradecido, né? E como eu estava continuamente correndo, assim, eu pregava por 1 hora, eu estava quase desmaiando de cansaço. Mas, porque continuamente tinha gente para eu pregar e Deus me deu essa oportunidade, eu fiquei muito agradecido. Fazendo o trabalho, eu não sei, se eu falo trabalho, eu não sei como é que vocês pensam, né? Quando fala Pastor Park, vocês pensam que eu tenho fé. Mas às vezes quando eu faço alguns trabalhos, tem muitas vezes que eu descubro essa minha pessoa sem fé. Por exemplo, então 1.800 pessoas falaram que iam participar, mas 2.800 pessoas vieram. Então, que problema existe se Jesus Cristo está conosco? Então, se falar dessa forma, não tem o que falar, não é verdade? Mas a gente acaba se preocupando ou não? Sim, a gente acaba se preocupando, né? Não é porque Jesus Cristo não está. Jesus Cristo está conosco. Com certeza, mesmo vendo Jesus Cristo vivo e trabalhando. Onde a gente vai colocar para dormir 1.000 pessoas? Pessoal, na verdade, para conseguir lugar para dormir, para 1, 2 pessoas já não é fácil. Para 1.000 pessoas não é fácil, mas imagina. Imagina, para a gente conseguir um lugar depois do almoço, para tanta gente dormir, não, né? Mesmo a gente dando muito de dinheiro, não dá. E o hotel, vendo que a gente precisa, eles não vão querer dar desconto, vão só aumentar o preço. Então, estava difícil. Eu não sei bem como eles fizeram. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que acabou todo o acampamento mundial e muito bem. Eu não consultei, não perguntei, não sei direito, mas vendo aqueles estudantes acabando o acampamento mundial e eles louvando a Deus, eu fiquei muito agradecido. Pessoal, como é que acontece a vida espiritual? É como se fosse dirigir. No começo, quando eu aprendo a dirigir, eu peguei o carro e saí na rua. No começo, quando eu pego o carro, parece que a rua é bem estreita, parece que o meu carro é muito grande, não é? Não foi assim com vocês? Quando eu vou passar por dentro de uma ponte, parece que eu vou bater no teto. Ai, como eu vou passar por esses carros? Tenho muitas preocupações. Mas, quanto mais a gente dirige, quando a gente vai ficando acostumado, parece que a pista fica maior e o carro menor. Então, quando o carro fica menor, a gente pode entrar entre os carros, né? Aí, quanto mais a gente se acostuma com a direção, é assim. A vida espiritual também é a mesma coisa. Quanto mais eu experimento e conheço a Deus, eu vou ficando cada vez menor e Deus vai ficando cada vez maior. Por isso, não é que eu não tenho problemas, não é que eu não tenho dificuldades, mas Deus fazendo eu vencer por esses problemas, eu fico muito agradecido. Ontem à noite, depois que eu saí do Vietnã, os estudantes escutando, os estudantes do Gracias cantando, eles ficaram tão emocionados e falando bis, bis, gritaram. Todos os estudantes ficaram muito felizes. Então os policiais ficaram tão tensos. Só eles ficarem tensos não tem problema, mas eu também comecei a ficar tenso. E depois que acabou o evento, eu desapareci, né? Eu sumi, porque assim a polícia ia ficar mais em paz, né? Aí eu falei, vocês nem precisam me seguir, eu vou sozinho, né? Para eles também poderem ficar tranquilo.
Daí eu peguei o avião e eu pensei, nossa, agora acabou o acampamento. E muito bem, muito obrigado, Deus. Eu fiquei tão agradecido diante de Deus. Então, fazendo o trabalho até agora, eu sou capaz de fazer, eu tenho força, eu tenho dinheiro. Então, quando eu faço, quando todas as coisas prontas, então a gente simplesmente trabalha. Mas fazendo o trabalho, a gente não tem como fazer o trabalho com todas as coisas prontas. Essa vez, fazendo o acampamento mundial na Índia, vieram vários ministros. Então, a gente fez... Então, teve vários diretores de faculdade. Diretores falaram assim, você não pode fazer essa palestra na nossa faculdade. Aí eu falei, eu queria muito fazer, lógico, porque ele vai juntar os estudantes para fazer esse trabalho. E continuamente surgindo esse trabalho, eu quero fazer. E na Índia, 95% são hinduístas. E quando eu abri a Bíblia diante deles, eu fiquei tenso. Falando sobre Deus, eu fiquei tenso, mas... parecia que no começo que estava tudo difícil, né? Mas depois, quando eu vi eles escutando todo mundo a palavra muito bem, eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Eu tive o coração de que agora a Índia vai ficar clara. E assim, dentro do meu coração começou a surgir gratidão. Vocês, embora digam que acreditam em Deus, vocês vagando dentro do pecado, mas um dia vocês escutaram o evangelho e receberam salvação. No dia que vocês receberam a salvação, vocês ficaram muito felizes. O irmão Icha, depois que ele acabou a escola de teologia, ele se encontrou com uma senhora, né? Ele foi ministrar lá nos Estados Unidos e ele encontrou uma senhora que frequentava uma igreja chamada Missão Boa Notícia, né? E esse irmão, Lee, falou que por 1 hora ela só falou sobre a Bíblia para ele. Falou por 1 hora tudo que ela sabia, tudo que ele sabia. Aí ela falou, sim, pastor, tá certo tudo que você tá falando. Por 1 hora, aquele pastor explicou toda a Bíblia para ela. Eu não sei direito quem é essa senhora, né? Mas essa senhora escutou e falou, pastor, tá tudo certo o que você tá falando, mas isso não é espírito. Então não foi a irmã que ficou chocada, foi o pastor que ficou chocado. E depois se encontraram de novo e ele falou de novo tudo sobre a Bíblia. Aí depois a irmã escutou tudo e falou, ah, pastor, mas isso é só teoria. É verdade. Por mais que você saiba muita coisa, por mais que você descubra muita coisa, mas e daí se é tudo teoria? Não serve para nada. Pessoal, como que essa palavra pode vir como espírito para nós? Essa palavra em si, ela é o coração de Deus. Deus, Ele criou essa palavra para que fosse bom para o nosso coração receber. Vocês podem conhecer o coração de Deus, vocês podem mexer no coração de Deus, vocês podem enxergar o coração de Deus. Pessoal, se nós quisermos aceitar o coração de Deus, nós não podemos sentir, não podemos mexer, não podemos enxergar o coração de Deus. Por isso, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa sentir, para que a gente possa entender a palavra de Deus, Deus criou a Bíblia. Por isso, nós lemos a Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Eu simplesmente li a Bíblia. Mas um dia, lendo a Bíblia, uma coisa incrível que eu percebi foi o quê? Essa Bíblia está falando sobre o coração, sobre o mundo do coração. Eu frequentemente falo isso.
Qualquer lugar que eu vou. Eu, no começo, eu li a Bíblia. Eu achava a Bíblia muito chata, né? Não tinha nada de interessante. Mas um dia, eu percebi que a Bíblia estava falando sobre o mundo do coração. A Bíblia está falando sobre o mundo do coração. E quando eu vi, nossa, a Bíblia estava falando tudo sobre o meu coração. E estava falando sobre o coração de Deus. E lendo a Bíblia, eu pude ver que tinha o meu coração e o coração de Deus. Realmente, eu pensava que eu era bom, inteligente, mas comparando meu coração com o de Deus, meu coração é muito sujo, mau, egoísta, imundo. Depois que eu descobri o mundo de Deus dentro da Bíblia, eu pensava que a minha inteligência, eu pensei que eu sentia interesse em mim, eu sentia felicidade nas minhas coisas. Mas depois que eu fiquei junto com Deus, eu não tenho como dizer que eu tenho algo. Porque isso me estabeleceria demais, né? Mas quando eu comparei o meu coração com o de Deus, o meu coração é muito sujo, o meu coração é muito mau. Eu sou muito egoísta, sou muito imundo. Eu não queria sentir isso, mas eu somente podia sentir isso lendo a Bíblia. Realmente, eu sentia muitas coisas. Eu sentia que eu tinha muito charme no meu coração, mas na verdade é uma coisa vergonhosa. Eu pensava, vocês sejam assim, mas eu tinha muitos desses tipos de corações, independente do que as outras pessoas dissessem. Mas eu sou assim, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou bom. Fortemente esse tipo de coração ficou dentro de mim. Mas lendo a Bíblia, um dia, o meu coração ficou diante do de Deus. E eu comecei a sentir um vazio no meu coração. Meu coração é muito sujo e mau, é egoísta. Aquele meu coração de antes, eu não tinha felicidade, eu não tinha satisfação nenhuma no meu coração. Eu não era nada. Realmente, não sendo nada, querendo ser humilde, não era assim. Para escutar dos outros que eu sou humilde, eu não faço bem. Antes eu fazia assim. Mas um dia, quando eu coloquei o meu coração diante do de Deus, meu coração é muito mau. É muito egoísta. É muito vergonhoso. Eu descobri que não tinha nada para me estabelecer. Com o tempo eu fui percebendo isso. Mas, pessoal, nós lemos a Bíblia. A gente não falou sobre a Arca de Noé na outra conferência? Então, a Arca de Noé, ela é muito simples, né? Mas qual a diferença de uma pessoa que recebeu salvação e recebeu maldição, uma pessoa que não recebeu salvação e recebeu maldição? Ou então, uma pessoa que cometeu muito pecado, uma pessoa que comete muito pecado, ela recebe maldição, e uma pessoa que não comete muito pecado é boazinha, ela não recebe a maldição. É assim? Não. Então tem uma pequena diferença entre a pessoa que recebe salvação e a maldição. Todas as pessoas que acreditaram no seu pensamento receberam maldição. Mas a pessoa que não acreditou no seu pensamento e acreditou na palavra, todas elas receberam salvação. Embora tenha recebido tinha mentido, adulterado, roubado, independente de que seja. Mas quando Deus falou, faz a arca e entra nela, então isso é salvação. Mas quem é que não conseguiu receber salvação? A pessoa que acredita mais no seu pensamento do que na palavra de Deus. Essa pessoa
jamais comparou a sua pessoa com a palavra de Deus. Essa pessoa só olhou para a sua pessoa e não para a palavra de Deus. Se as pessoas só olharem para a sua pessoa, se elas ficarem presas dentro de si, elas se veem como pessoas boas, como pessoas inteligentes, como pessoas estabelecidas. Mas esse tipo de pessoa, ela quer receber alguma recompensa através da sua pessoa. Então, um dia, recebendo a graça de Deus, eu li a Bíblia. E eu pude sentir o coração de Deus que estava fluindo dentro da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia sem forma e a trevas parava sobre a face do abismo. Pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz. No começo, pela primeira vez, eu encontrei o coração de Deus na Bíblia. Deus, ele se agradou quando viu a luz. Então, quando eu ficar nas trevas, Deus não vai se agradar disso. Isso é trevas, então Deus não vai se agradar. Isso daqui é trevas, Deus não vai gostar. Por quê? Porque isso é trevas. Independente de eu mentir, roubar, se meu filho mentir, ou... isso é uma coisa que Deus não se agrada. Eu descobri isso claramente. Deus separou a luz das trevas. Eu comecei a ter um coração de medo. Deus, ele separou a luz das trevas. A mentira faz parte das trevas. Então Deus vai separar. Eu pensava que ter um pouco de treva no meu coração não tinha problema. Eu pensava que mentir um pouco não ia ter problema. Eu pensava que se eu vivesse uma vida de trevas não ia ter problema. Mas depois que eu conheci exatamente o coração de Deus, aquelas mentiras pequenas, pareciam pequenas. Deus, ele separou a luz das trevas. Então como Deus vai me separar aqui? Comecei a sentir um coração de medo. Deus, ele separa a luz das trevas. Um dia eu li a Bíblia. Eu nunca tentei ser humilde porque eu queria ser humilde. Eu posso ser humilde? Posso ficar humilde? Não. Nós jamais podemos conseguir ser humildes. Deus tem que fazer eu ser humilde para eu poder ser humilde. Eu ser humilde é só a casca, é só superficial, a aparência. Mas a humildade vem do fundo do coração que Deus coloca. Isso é a verdadeira humildade. Eu querer ser humilde, eu me esforçar para isso jamais dá certo. Nós somos pessoas que pertencemos às trevas. Somente Jesus Cristo pode ser humilde. É essa humildade de Jesus que tem que vir para a gente poder ser humilde. Pessoal, a luz vem pelos fios elétricos. Então, essa luz tem que vir, ela tem que estar conectada pelos fios para poder... aí vem pelos fios e para poder funcionar a geladeira, a máquina de lavar, a televisão. Dessa mesma forma, a origem da humildade, a origem da verdade, somente está em Deus. Satanás nos enganou. Ele faz a gente pensar que existe bondade no ser humano. Ele finge que existe justiça no ser humano. Eu li a Bíblia. Eu li Romanos capítulo 4. Ao que trabalha, o salário lhe é considerado como dívida. E depois eu li o capítulo 5. Mas ao que não trabalha,
A sua justiça é atribuída como graça, né? Então, eu só crendo. Como eu posso me tornar justo se eu não fiz nenhuma obra justa? Se eu só crer, então eu vou me tornar justo? Eu sou um sujo pecador, então é só eu acreditar que eu vou me tornar justo? Se eu crer, como é que eu me torno justo? Eu li em Gênesis capítulo 15. Deus chamou Abraão, sim. Abraão olha para o céu e vê as estrelas do céu. Isso vai ser como a sua descendência. E está escrito o quê? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Um sujo pecador. Só crê que se torna justo. Nós pensamos que tendo que fazer atos de justiça nos tornamos justos. Nós pensamos que fazendo ato de justiça nos tornamos justos. Mas está escrito o quê? Que mesmo ao que não faz, mas que ao crer, para esse é atribuído a justiça. Então, como a crença pode nos tornar justo? Como pode nos tornar justo? A fé. Você crê em Deus, é como se você estivesse aceitando a Deus. Ah, é assim. Quando eu acredito no Deus, se a justiça de Deus estiver dentro de mim, então eu me torno justo. Se a pureza de Deus estiver em mim, eu me torno justo. Ah, então é assim que eu vou me tornar santo. É aí que está o segredo. Nós queremos nos tornar santos pela nossa santidade. Assim como na Coreia não tem justiça, assim como na Coreia não tem pureza, assim como no ser humano não tem pureza, então ela tem que receber de Deus. Então, recebendo a justiça de Deus, assim nós podemos nos dizer justos. É assim que nós nos tornamos puros. Não é porque eu faço justiça que eu sou justo. Uma vez, eu já falei várias vezes para vocês, o presidente Isman, ele foi para um quartel e falando com um dos soldados, o presidente ele ficou tão feliz que falou, qual a sua posição? Eu sou um soldado raso, e depois, o que tem em cima, acima, e acima disso? Aí ele falou, então você seja o capitão. Na Coreia, só tem 2 métodos de se tornar capitão. Se esforçando como soldado, subindo aos poucos. E depois, mesmo você não fazendo nada, mas se o presidente falar, você seja isso, então se você crer, você se torna, como o presidente mandou. Não é verdade? Então, existem 2 métodos de se tornar capitão. Se o presidente mandar, de graça, você se torna. Mas, e tem o método de você se esforçando, você consegue. Também tem 2 formas de você se tornar justo. Eu me fazendo obras justas e me tornar justo, e a outra é eu receber a justiça de Deus e me tornar justo. Mas qualquer pessoa que seja, não tem ninguém que consiga fazer justiça perfeita, porque todos pecaram. Mas quando você vê a justiça, quando você vê o que é bondade, quando você vê o que é santo, quando vocês veem, pode parecer assim, mas quando Deus vê, parece um verme sujo. É assim que está escrito nos 5 livros, nos 66 livros da Bíblia. Então qual é o nosso problema da vida espiritual? A gente sabe da palavra de Deus, mas não vem fé quanto essa palavra no nosso coração. Tendo a vida espiritual, frequentemente eu me deparo com que problema? Ultimamente, umas igrejas que disseram que receberam salvação disseram o quê? Nós somos pecadores, mas Deus nos viu como justos.
Tem muitas pessoas que estão falando dessa forma. Se Deus pudesse dizer que o pecador é justo, então por que Jesus Cristo morreu na cruz? Deus jamais pode chamar um pecador de justo. Se por acaso Deus chamar um pecador de justo, Deus ele somente pode ser um juiz injusto, infiel. Deus jamais pode chamar um pecador de justo. Se Deus, ele falou que odeia aquele que fala que o justo é mau e que o mau é justo. Deus, porque ele nunca pode justificar, ele nunca pode falar que um pecador é justo. Nós que cometemos pecado, ele não simplesmente falou que nós somos justos, mas mandou a Jesus Cristo e por todos os pecados que nós cometemos, ele foi castigado, ele já resolveu todas essas coisas. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu para lavar e perdoar os nossos pecados. Por isso, pelo sangue de Jesus Cristo, todos nós já fomos justificados, independente de como nós nos sentimos quanto a isso. Por isso, quando Deus vê, você está limpo, então vocês estão limpos, pessoal. Por isso, Deus nos chama de justo. E em Colossenses está escrito, em 1 Coríntios está escrito o quê? No capítulo 6. No versículo 10, está escrito o quê? Ou não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 11 está escrito o quê? Tais foste alguns de vós, mas vós os lavástes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, em o Espírito do nosso Deus. Então, Deus... Independente de quem veja, de Deus, de Jesus, de Satanás, de pessoa ver, ele já nos lavou perfeitamente sem deixar nenhuma sujeira ou defeito para trás. Se Jesus Cristo, ele morreu na cruz e não lavou nosso pecado e nos chama de justo, então ele é mentiroso e ele é um juiz infiel. Aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, todos os pecados que nós cometemos foi lavado tão branco quanto a neve e sem deixar nenhum pecado para trás. Quando Deus vê, nós nos tornamos perfeitamente justos, entenderam? Por isso, Deus nos chama de justo. Se Deus chamar um pecador de justo, então ele é mentiroso. Então, nós cometemos muitos pecados e ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Se a gente continuar dizendo que é pecador, então quer dizer que está errado a gente ele ter morrido na cruz, ele ter lavado nosso pecado. Então, pessoal, aqui a Bíblia nos diz o quê? Nós cometemos sujos e maus pecados. Pelo nosso esforço, nada pode nos purificar. Por isso, pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça, nós fomos purificados. Por isso, por mais que a gente tente pelos mandamentos, Deus enviou a Jesus Cristo nessa terra, carregou os nossos pecados e ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser perfeitamente purificados. É isso que a Bíblia diz. Mas as pessoas que acreditam no seu pensamento, mas eu cometi pecado, como eu posso ser justo? Isso não faz sentido. Então, Deus, ele fala que a gente é justo, mas a gente é pecador, mas ele tá passando a mão por cima, né? Onde está escrito na Bíblia? Está escrito o quê em Romanos? Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, assim como dívida, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, quando eu vejo... Eu sou ímpio, mas quando Deus vê, eu sou justo. Então, aceitar isso pela fé, essa fé é que nos justifica. É isso que a Bíblia está nos falando. Hoje nós lemos Atos capítulo 15. Qual é o problema aqui? É obra ou fé?
Então, porque as pessoas acham suas obras muito importantes, elas continuamente estabelecem as suas obras. Por isso, vamos ler Atos capítulo 15 a partir do versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Onde que está aqui? Aqui é a igreja de Antioquia. É uma igreja de gentil. Já eles são gentios, mas eles receberam salvação, nasceram de novo. Então eles não conhecem a lei, simplesmente pela graça de Deus, pela fé, eles entenderam a salvação pela graça de Jesus Cristo. Mas o que está escrito aqui? Alguns indivíduos, não está falando sobre algum discípulo, alguns indivíduos, algumas pessoas que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então eu vou perguntar: a igreja de Antioquia, os irmãos daquela igreja, são irmãos que receberam a salvação ou não? Hein? É a igreja de Antioquia. Então eles receberam a salvação ou não? Receberam a salvação. Então, aquelas pessoas cumpriram a lei ou não? Eles nem sabem o que é lei. Eles nem aprenderam. Na igreja de Antioquia, eles receberam circuncisão? Não receberam. Na igreja de Antioquia, porque eles eram gentios, eles nem foram circuncidados e nem cumpriram os mandamentos. Mas depois que eles receberam a salvação, eles se tornaram cristãos. Entenderam? Eles são cristãos. Mas está falando: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, essa palavra está rejeitando, está negando a salvação deles, não é? Mas eles já receberam a salvação. Pessoal, cumprindo os mandamentos, quem é que pode receber a salvação? Nenhuma pessoa pode. Nós, independente das leis, porque nós somos sujos e maus, porque nós somos pessoas que cometemos pecado, pelas nossas boas obras, nós jamais poderemos ir para o céu. Por isso, Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados, pela fé nele, nós recebemos a salvação. Então, nós termos recebido a salvação é porque eu não tinha minha justiça, eu recebendo a justiça de Jesus Cristo. Então, isso não tem nada a ver com a minha própria justiça. Então, aqui tem dois copos. Então, quando vocês veem, esse copo que tem alça é a justiça de Jesus. Então, esse copo que não tem a alcinha é a nossa justiça, tá? Entenderam? Então, se eu cometer pecado, então esse copo que tem alça é Jesus Cristo. Esse copo que eu estou escondendo a alça, se eu digo que é minha justiça, então se eu cometer pecado, qual é o copo que vai ser quebrado? Esse copo? Todos respondam. Por favor, qual é esse copo que vai se quebrar? Não. Então é esse que vai ser quebrado, não é? Então, se vocês cometerem pecado, a justiça de Jesus Cristo não é essa que vai ser quebrada. É a sua justiça que vai ser quebrada. Entenderam? É a sua justiça que é quebrada. Então, se vocês roubarem, qual é a justiça que vai ser quebrada? Essa ou essa? Então, esse é o A e esse é o B. Qual que é que vai ser quebrado? Então, se você adulterar, qual que vai ser quebrado? Sim, é o A que vai ser quebrado. Sim, é a sua justiça que vai ser quebrada. E se você roubar? É a justiça de Jesus Cristo que vai ser quebrado? Não, é a sua justiça que vai ser quebrada. É a A, né? É isso que vai ser quebrado. E se você assassinar? E se você mentir? Então é sua justiça que vai ser quebrada. Então, você não pode, porque você vai deixar essa sua justiça e vai levar a justiça de Jesus Cristo. Independente da minha justiça. Porque essa justiça já foi completamente quebrada. Eu posso tentar colar com super bonder, com cola. Eu posso tentar esconder.
Eu posso tentar juntar todos os pedaços, mesmo que eu faça isso, independente disso, já foi quebrado. A minha justiça já foi quebrada. Por isso, eu roubar, mentir, adulterar, assassinar, independente do que eu faça, quando eu cometi o pecado, a minha justiça vai ser quebrada, mas a justiça de Jesus Cristo não vai ser quebrada. Entenderam? Isso é uma coisa que jamais pode acontecer. Mas e se Jesus Cristo roubar? Então a justiça de Jesus Cristo que vai ser quebrada, não é verdade? Se Jesus Cristo cometer pecado, qual vai ser a justiça quebrada? É a justiça de Jesus Cristo que vai ser quebrada. Por isso, quando nós formos para o céu, não vou levar a minha justiça, porque isso já é sujo, mau, imundo, que não dá para ser levado. Isso daqui que foi quebrado, então eu jogo fora. Eu tenho que jogar fora, né? Eu queria jogar, mas vai quebrar, né? Quer que eu jogue? Não, não posso, né? Então é isso que vai ser quebrado. A justiça de Jesus Cristo não vai ser quebrada. Amém? Pessoal, se vocês fizerem bondade, então qual vai ser? Vai ficar puro. Então, por acaso você vai colar tudo quando você fizer bondade? Não vai, não adianta mais. Então, porque a gente fez maldade, a gente cometeu pecado, porque a nossa justiça já foi despedaçada. Eu não tenho como depender dessa minha justiça, eu tenho que jogar fora e com a justiça de Jesus Cristo eu tenho que ir para o céu. Então, Jesus Cristo é justo ou não é? Então, quando eu for para o céu, que eu tanto espero, quando eu for pro diante de Deus, sabe o que é depois? O que vem? Pela justiça do Senhor, pela força dele, eu vou poder ficar diante de Deus. Então, a justiça do Pagoksu já foi quebrado em milhões de pedaços. Não dá para consertar, arrumar, colar. Isso tem que jogar fora. Já morreu, já acabou, já tem que jogar fora. Mas levando a justiça de Jesus Cristo que eu vou levar para o céu, amém? Então os anjos vão ver, nossa, o Pagoksu, ele tem uma justiça muito pura, não é verdade? Nossa, é muito limpa, é justo, é santo. Nossa, realmente é muito limpa. Amém? Então, eu vou para o céu, ou eu para o céu ou para o inferno, não tem nada a ver com as minhas obras. É levando a obra de Jesus Cristo, é levando a justiça de Jesus Cristo, é levando a santidade de Jesus Cristo, a bondade de Jesus Cristo. É por causa disso que eu vou para o céu. Então não importa se eu sou sujo, se eu sou mau. Isso já morreu. Pela justiça de Jesus Cristo, com um novo coração é que eu vou diante de Deus. Por isso, por mais que você seja um pouco bonzinho, que Deus vai te ver melhor. Não é porque você é mau que Deus vai te ver pior. Nós, na verdade, já fomos crucificados na cruz. Por quê? Porque isso jamais, quebrando, colando, jamais vai poder ser novo. Com essa justiça não vai dar certo. Por isso, a pessoa Pagoksu tem que ser morta. Não tem outro caminho. É morte para você. Não dá nem consertando. Tem que receber maldição. Então, Deus já deu a pena de morte. Então, pela minha pena de morte, Jesus Cristo morreu no meu lugar. Amém? Amém. Por isso, pessoal, quando nós formos para diante de Deus, não tendo nenhuma relação com a minha justiça, eu vou levar a justiça de Deus. Então, está escrito o que aqui? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então vocês têm que cumprir a lei, o mandamento. Tá falando que é assim que tem que receber salvação. Isso é na época da lei. Por isso, porque nós não conseguimos cumprir os mandamentos, nós temos que jogar fora a nossa justiça e temos que receber pela fé a justiça de Jesus Cristo. Então, para as pessoas que já receberam salvação, se você não cumprir as leis, você não pode ser salvo. Isso não faz sentido. Então, eu quero falar um outro problema aqui para vocês. Tem esse problema.
Quando nós formos para diante de Deus, tem que problema? Então, deixando as outras pessoas de lado. Vocês, vamos falar com cada um de vocês. Vocês vieram pro culto hoje, não é? Vocês vieram pro culto. Quando vocês vieram pro culto, vindo pro culto antes, de repente você brigou com a sua esposa. Eu vivendo com a minha esposa, tem vezes que eu discuto com a minha esposa. Tem vezes que no domingo, antes do culto, eu discuto com ela. Conversando, mas tá chegando a hora do culto. Essa mulher podia calar a boca e eu tenho que ir pro culto. Surge esse tipo de coração. Aí eu venho pro culto. E vindo pro culto, quando eu fico aqui no púlpito, realmente não me surge nenhum coração de querer pregar. É ou não é? Por que essa mulher é tão teimosa? Eu querendo pregar, somente me surge esse tipo de pensamento. Mas, na Bíblia, falando continuamente sobre a Bíblia, a minha pessoa já morreu. E Jesus Cristo está vivo, isso é muito claro para mim. Quando eu percebo isso, todo aquele coração que eu tinha contra a minha esposa desaparece. A Bíblia, ela é incrível por quê? Então, vocês têm a vida difícil, então se tornem pastor. Então é muito bom. A vida do mundo, por mais que seja uma pessoa bem-sucedida no mundo, ela tem preocupação. É ou não é? É. Mas o pastor também tem preocupação, dificuldade e problema, não é? Tem. Mas, por exemplo, eu não sou pastor. Eu sou um diácono, eu sou um irmão. Eu não quero mais ficar nesse culto. Vou sair do culto. Mas o pastor Oxupar que vem pro culto, hoje eu não quero pregar. Então os irmãos, vou ficar no quarto, aí os irmãos vão ficar esperando, vão ou não vão? Ou vai ser o evangelista Muno ou o pastor Iminchora, alguém vai pregar, né? Aí acabou o culto. Aí os irmãos começam a sussurrar, por que será que o pastor não apareceu? Todos não vão vir aparecer, mas alguns anciãos vão vir. O pastor está... E aparece eu deitado. Né? Então, eu vou acabar aparecendo, não é? Então, melhor do que eu ficar deitado, melhor do que eu ficar com a cara bem feia, é melhor eu falar sobre a Bíblia, não é? Então, por favor, que vocês acreditem que não é sempre que eu tô feliz, eu tô alegre aqui no púlpito. Tem vezes que eu subo aqui no púlpito e não tenho uma palavra a dizer. Tem vezes que dentro do meu coração, eu entrando, só tem reclamação, murmuração, não vai dar certo. Não consigo enxergar a Jesus Cristo dentro do meu coração de vez em quando. O pastor Parker também é assim? É. Mas por que é bom ser pastor? Eu subo aqui e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir a Bíblia. Eu tenho que abrir esse livro incrível. Se eu abrir essa Bíblia, então essa palavra entra nos meus olhos. Então não entra, mas aí se continuamente eu olhar, vai entrar uma coisa no meu coração. E uma incrível força começa a surgir. E, falando sobre ela, toda a preocupação desaparece.
Então, na verdade, vocês dizerem que eu tenho uma boa fé, na verdade, eu já me corrompi. Entenderam? Respondam alto. Então, eu já teria me corrompido como pastor, não é? Então, subindo aqui no púlpito, falando sobre a palavra de Deus. Então, o meu coração fica cheio da palavra. O ser humano, ele tem isso. Foi tão bom quando eu estava no púlpito pregando, eu fiquei feliz, mas aí depois eu fico triste. Por isso surge problema, surge novela, porque se não tiver essa novela, né? Se for tudo plano, então não tem graça. Então é legal por quê? Porque começa a ter altos e baixos. Por isso a novela da Coreia é famosa. Porque usa bastante a cabeça. Quando a sogra e a nora brigam, elas usam a cabeça para brigar depois. Pensam bastante. A vida do ser humano é assim. Eu fico muito agradecido de ter me tornado pastor, porque independente de ter bom humor ou mau humor, independente de estar chateado ou não, mas eu tenho que abrir a Bíblia. E abrindo a Bíblia, eu começo a ler ela. E depois que eu leio a Bíblia, eu começo a enxergar o coração de Deus. E sentindo o coração de Deus dentro de mim, a palavra de Deus entra em mim e ela começa a trabalhar. E num curto momento, eu me torno filho de Deus. Deus vivo dentro de mim, ele começa a trabalhar. Mas por que não se torna um pastor? Por que vocês não se tornam pastor? Os meus amigos do quartel, em 1963, eu fui despachado do exército. Então, já faz 50 anos, né? Já faz 50 anos. Quando eu me encontro com os meus amigos, não as outras pessoas estão procurando a felicidade no mundo no sábado, elas querem sair logo do trabalho, se esforçam logo para sair do trabalho. Mas eles não saem. Aí quando saem, eles vão para a cidade, bebem, que eles querem sair do exército, né? Aí depois eles voltam, e eles depois que voltam bêbado, isso é a felicidade do mundo. Mas sábado, domingo à tarde, na nossa base entrava um monte de estudante novo. Aí vinha um monte de estudante novo, amanhã, tal hora, vai sair tal programa, então venham, participem do culto. Aí eu escrevo, 98% se tornam cristãos. A maioria deles querem participar da igreja. Porque eles eram de uma igreja quando estavam em casa. Então eu me reunia com todos eles e conversava, pregava para eles, depois conversava individualmente. Não tem como eu ser tão feliz. Principalmente eles sendo transformados e mudados. Então eu fui no princípio para receber treinamento. No primeiro dia de treinamento, eu fui para a igreja. Então, os soldados, eles não querem vir para a igreja, né? Então, eles tentam se conectar com as igrejas das cidades, não do quartel. Para eles era muito difícil pregar. E olhando para lá, olhando para cá, eles não queriam pregar, né? E eles queriam cantar. Aí eles cantavam os cânticos. Aí depois eles falavam, o pastor daqui do quartel foi pregar na cidade hoje. É porque nós somos apenas soldados, não estamos preparados para pregar. Por isso, se tiver algum evangelista, por favor, venha aqui pregar. Eu saía como um tiro, né, de um revólver, porque eu tinha medo que alguém fosse pregar antes de mim.
Então, quando vinha alguém, então vinha, o soldado raso era o soldado mais baixo. Então sentava um monte de, todas as pessoas de cargo alto lá do exército para escutar a pregação. Eu fiquei tão animado. E depois que eu pregava, vinha alguém e o capitão falava, onde você pregava? Em Kimcheon. Qual é a sua posição? Eu sou tal posição. Aí um dia eu preguei e depois eu fui cortar o cabelo. Aí, então, naquela tarde de sábado, 200 pessoas tinham que cortar o cabelo. Então, os barbeiros, eles ficavam doidos, né? Aí, indo. Aí era a pessoa de cargo mais alto ali, né, do barbeiro, falava sentido. Aí ele fazia um treinamento com eles, né? E mesmo não fazendo treinamento, ele estava fazendo treinamento. Aí ele falava, tem muita chance de uma pessoa cortar sua cabeça com a tesoura e com esse estilo. Então, cuidado, tá? Daí ele fazia esse treinamento. Aí ele falava, quem é que quer cortar o cabelo aqui? Aí ele perguntava, quem tem experiência em cortar o cabelo? Aí vinha um monte de gente, aí levantava a mão, aí depois cortava o cabelo. Aí depois um demorava e batia nele e falava, aqui na base, o tempo é vida. No exército é muito legal, né? Porque então a máquina ia e parava no meio, fazia caminho de formiga na cabeça. Aí aquele capitão veio na minha frente e, o pastor está aqui. E me cumprimentou. Ele só veio aquele culto e veio. Aí ele falou, evangelista, por favor, sente-se aqui. E ele, por 20 minutos, cortou o meu cabelo, né? Aquele capitão. Aí ele, evangelista, muito obrigado. Acabamos de cortar o cabelo, né? Ele foi o melhor cabelo cortado, né? Por ele, foi o meu. Então, as pessoas odeiam o exército. Diz que as pessoas não querem nem fazer xixi perto da base, né? Porque eles odiaram a base. Mas eu gostei muito de estar no exército. Embora eu tenha começado em ser soldado raso, mas eu fiquei muito feliz. Eu pensei, nossa, se eu ficasse a vida inteira como soldado, eu não teria nenhuma reclamação. Eu gostei muito, né? Porque eu via as pessoas escutando a palavra e sendo transformadas. Pessoal, isso não acontece pelo meu esforço. Isso não acontece pela minha força. Não é porque eu quero ser um grande pastor que eu me torno. Mas, para falar a verdade, eu queria ser um grande pastor. Eu queria ser um pastor famoso, mas eu nem sonhei que eu chegaria onde, né, eu cheguei agora. Mas um dia, eu descobri que eu não poderia me tornar um pastor famoso. Os irmãos também. Para falar a verdade, quando a gente fala sobre a vida espiritual, verdadeiramente todos odeiam isso. Por mais que a irmã seja um pouco desprezível. Mas quando eu falo, irmã, é sua vida espiritual, ela, pastor, é que eu tenho fraqueza. Irmã, por que você faz isso? Por que o pastor só não gosta de mim? Um grande pastor, eu jamais vou conseguir ser. Para ser um grande pastor, para ser um pastor reconhecido pelos outros, eu tenho que fazer outras pessoas ficarem felizes. Eu tenho que bajular elas, né? Então, naquele tempo, eu desisti de ser um grande pastor. Eu não sou um pastor reconhecido pelos outros. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser uma pessoa que conduz os outros pela fé. E eu me esforcei muito para conduzir as pessoas pela fé, mas eu não consegui. Como as pessoas que estão sendo enganadas por Satanás, é o pastor Parker que vai salvá-las. Pelo meu esforço, pelo meu pensamento, pela minha força, cumprindo os mandamentos, eu jamais posso salvar a vida de uma pessoa sequer. Por muitos anos,
para salvar aquela pessoa que foi enganada por Satanás, se não for Jesus Cristo, não dá. E tem muitas pessoas que a gente fala sobre a salvação. Tem muitas pessoas que pregam sobre a salvação, mas tem muitas pessoas que só sabem a teoria da salvação e jogam fora a salvação. Por quê? Porque se não for Deus, a gente não pode salvar uma vida sequer. Porque é Satanás que está segurando esse espírito. Então, a gente não tem como vencer a Satanás. Por isso, somente através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem tem que estar junto. É Jesus Cristo que tem que conceder a graça. Jesus Cristo tem que abrir o coração. Jesus Cristo tem que ajudar para ela receber a salvação. Então, tem pessoas... os ministros, os presidentes, primeiras damas. Eu preguei o evangelho para eles. E no meu coração eu tremo muito quando eu prego para eles, me encontrando com o presidente. Eu não tenho muito tempo, né? No máximo 30 minutos. E por esses 30 minutos, o que eu tenho que pregar para eles? Como eu tenho que falar sobre o pecado? Como eu tenho que falar que o pecado foi lavado? Eu tenho medo. Como eu vou dizer para o presidente, você é um pecador? Ou se não, senhor presidente, o senhor é pecador, o senhor tem pecado no coração. Não tem como falar assim, né? Mas é Deus quem trabalha. Por isso, o que eu fico impressionado no meu coração, mesmo que Satanás trabalhe, Deus também trabalha. Deus trabalha até através de uma pessoa como eu. Frequentemente, eu choro. Realmente, Deus, eu não tenho nada de bom. Eu sou sujo, mau, imundo. Mas por que Deus me amou? Tem tantas pessoas boas. Tem tantas pessoas inteligentes. Tem tantas pessoas bonitas. Mas por que uma pessoa como eu? Por que o Senhor está usando uma pessoa como eu? Muito obrigado, Deus. As pessoas que cumprem os mandamentos. Quem é que manda cumprir os mandamentos? São pessoas que pensam que conseguem cumprir bem os mandamentos, que estão tentando cumprir, estão sendo enganadas. Não existe ninguém que tenha cumprido os mandamentos e Deus trabalhou através dela. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito o quê? Também... Deus olha do céu, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós somos enganados por Satanás e nós pensamos o quê? Se eu tentar, eu consigo. Pessoal, tem muitas pessoas que têm bastante idade aqui. Tem pessoas que passaram dos 60, 70 anos, estão ficando velhos. Então... qual vai ser a maior felicidade na sua velhice? Como vocês acham que vou ter uma velhice feliz? Somente através de Jesus Cristo. Eu sei, mas eu não tenho fé. E se Deus não trabalhar através de mim? Se Ele não me ajudar na minha velhice? Satanás coloca esse tipo de coração. Se você aceitar esse coração... eu não consigo passar a minha velhice nas mãos de Deus. Ficando doente, eu tenho que me responsabilizar. Se eu ficar difícil, eu tenho que me responsabilizar. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus filhos. Então, a velhice se torna muito difícil. Incerta. Pessoal, agora, vocês envelhecendo, se vocês pensarem na sua velhice, como eu não vou ficar doente, como eu vou poder viver de uma forma saudável, é Deus quem sabe. Não existe ninguém que seja perfeito. Mesmo que vocês comprem uma casa boa, mesmo que vocês ajuntem muitos bens, mas você perder tudo, isso é da noite para o dia, pessoal. Até a saúde. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Por melhor que você compre, um apartamento bom pode perder da noite para o dia. Porque não existe nada que seja perfeito como Deus faz. Mas mais do que depender de Deus,
há muitas pessoas que estão em conflito entre si. Por quê? Parece que se Deus fizer não vai dar certo, eu fazendo vai dar certo. Por isso, os seus problemas dos seus filhos, do seu negócio, da sua família, da sua velhice, da saúde. Se você não depositar todas essas coisas nas mãos de Deus, existem muitas pessoas que vão tentar pelo seu método. A nossa salvação não é pela nossa obra, não depende da nossa justiça. É porque nós recebemos a justiça de Jesus Cristo. Independente de eu cumprir os mandamentos ou não, essa salvação se realiza, entenderam? Se eu cumprir o mandamento, não é porque eu vou receber uma boa salvação. Se eu não cumprir os mandamentos, eu não vou receber. Independente de eu cumprir ou não os mandamentos, porque eu recebo a salvação pela graça de Jesus Cristo. A pessoa que confia em si mesma acha muito importante o que ela faz. Parece que se ela fizer, vai dar certo. Se Deus fizer, não vai dar certo. As pessoas têm esse pensamento. Por isso, as pessoas têm um pensamento vago e não organizam o seu pensamento. Por mais que você cumpra os mandamentos, que você cumpra as leis, não existe ninguém que possa, através disso, ir para o céu. Dessa mesma forma, a nossa velhice, a nossa família, o nosso futuro, os nossos filhos. Somente Deus protegendo é perfeito. Qualquer pessoa que seja não pode proteger perfeitamente. Vocês podem ter dinheiro agora, vocês podem ter um pouco de bens agora, vocês podem ter saúde agora, vocês podem ter segurança agora. Mas não tem como ser tão perfeito quanto Deus dá a segurança. Por isso, uma coisa que nós temos que nos lembrar hoje de manhã, que temos que aprender, abrindo a Bíblia e procurando, o que eu faço jamais vai ser perfeito. Sobre o seu filho, sobre o seu futuro, sobre a sua velhice, sobre a sua família, sobre o seu negócio, qualquer problema que seja. Por isso, quando nós recebemos o perdão do pecado, assim como nós recebemos de graça pelo sangue de Jesus Cristo, toda a sua vida, Deus também quer resolver tudo de graça. Mas, assim como eu estou tentando pela lei me tornar justo, assim também tem muitas pessoas pela sua obra tentando se dar bem. Jamais vai ser perfeito. Agora, deixem os seus métodos. Agora chegou o tempo de vocês depositarem tudo na mão de Deus. Por isso, depositem a sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai deixar... Experimentem o trabalho de Deus. Por isso, mesmo que vocês tenham bastante idade ou jovem, tendo dinheiro ou não tendo, mas que vocês possam sentir a felicidade de Deus. Essa vez, fazendo o acampamento da Índia, eu fiquei muito feliz. No Vietnã também. Os pastores da Índia e do Vietnã cuidaram tanto de mim. Eles também... Eles trabalharam tanto, né? Eles quase perderam a voz, eles não descansaram nem um minuto e ficaram o dia inteiro trabalhando. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. A nossa felicidade está em Deus. Não sejam enganados pela felicidade do mundo, porque essa felicidade não é verdadeira. Olhem para Deus, que vocês se tornem pessoas que somente olhem para Deus. Até aqui.